Você já ouviu falar de um rei que recorreu à necromancia para falar com os mortos? Essa história não está em um livro de terror nem em uma lenda pagã. Está na Bíblia e envolve um dos reis mais famosos de Israel, Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, um homem escolhido por Deus, ungido pelo profeta Samuel. Mas com o tempo, sua desobediência, orgulho e insegurança foram afastando-o de Deus. E pior, ele começou a agir por impulso, sem direção espiritual. Até que, em determinado momento, Deus se calou. Nenhum profeta falava mais com Saul. Nenhuma visão vinha. Nenhum sacerdote trazia respostas. O céu estava em silêncio. E diante da ameaça de uma guerra iminente contra os filisteus, Saul entrou em desespero. E no silêncio de Deus, ele tomou uma decisão que mudaria seu destino. Procurou uma médium. Sim, um rei de Israel, envolvido em necromancia. A Bíblia relata isso em 1 Samuel 28. Saul, disfarçado, foi até Endor durante a noite. Ele procurou uma mulher conhecida por invocar os mortos. E pediu a ela: "Traga Samuel de volta para mim." A médium hesitou. Ela sabia que Saul havia mandado matar todos os que praticavam feitiçaria e contato com mortos. Mas sem saber que o próprio rei estava diante dela, ela aceitou. Naquela noite, em segredo, uma sessão foi feita. E então, algo aconteceu. Ela viu uma figura subindo da terra. Um ancião, envolto em um manto. Era Samuel. E a médium ficou aterrorizada. Ela percebeu que estava falando com o próprio rei. E o espírito de Samuel falou: "Por que me perturbaste, fazendo-me subir?" Saul, desesperado, respondeu: "Deus se afastou de mim. Eu não sei mais o que fazer. Me diga o que vai acontecer." E Samuel não trouxe consolo. Ele trouxe sentença. Ele disse que o reino de Saul havia sido arrancado dele, que Davi assumiria o trono. E o mais assustador: "Amanhã tu e teus filhos estareis comigo." No dia seguinte, Saul caiu em batalha. Seus filhos também morreram. E assim se cumpriu a profecia. Mas o que aconteceu ali naquela noite em Endor ainda gera debates até hoje. Foi realmente Samuel? Ou foi um espírito enganador? A Bíblia afirma: "Subiu Samuel." Mas o texto também mostra que Deus não participou daquele ritual. Então por que o espírito apareceu? Teriam as forças das trevas permitido aquela aparição? Ou Deus, soberano, permitiu aquela única exceção? O que se sabe é que Saul buscou respostas no lugar errado. Quando Deus se calou, ele preferiu correr atrás de vozes do além. E essa escolha o levou à destruição. A história de Saul é um alerta profundo. Quando o céu se cala, é fácil correr atrás de atalhos, cartomantes, médiuns, mensagens do além. Mas todas essas portas estão seladas com perigo. Deus fala quando Ele quiser, e às vezes o silêncio dele é a própria resposta, porque o silêncio de Deus pode ser um convite à reflexão, arrependimento, espera, mas jamais uma autorização para buscar respostas nos mortos. Saul foi ungido, teve unção, teve chance, mas quando perdeu a voz do céu, buscou a voz do inferno e pagou com a própria vida. Essa história está na Bíblia para mostrar que até reis podem cair, que até escolhidos podem se perder, e que quem brinca com o sagrado se expõe à destruição. Se esse vídeo te fez refletir, compartilhe com alguém que precisa entender que nem toda resposta vem de Deus, e que quando ele se cala, o melhor é esperar, e não se desesperar. E se inscreva no canal para mais histórias como essa. No próximo vídeo vamos falar sobre como a Arca da Aliança desapareceu e por que ninguém nunca mais a encontrou.